Como o efeito Sinatra funciona e como você pode utilizar esse conceito aplicado aos imóveis de leilão. Vamos lá. Eu estava lendo um livro, e na verdade eu estou ainda, né? E ele fala sobre ideias que colam. Em determinado momento do livro, ele cita um efeito, uma situação que é chamada de efeito Sinatra. Tem uma música, eu confesso que eu não conheço, é um super clássico, mas eu sinceramente não conheço. Ele fala sobre... Na música é basicamente assim, se eu consigo fazer em Nova York, consigo fazer determinada coisa em Nova York, eu também consigo fazer aquilo em qualquer outro lugar. Essa é a música. O efeito Sinatra é basicamente você fazer uma coisa num lugar, você consegue fazer também essa coisa em outro lugar. Por exemplo, se você dança num salão, ou melhor, se você dança na sua casa, você consegue dançar no salão. Coisas desse tipo, você já deve ter entendido, é autoexplicativo. E como que isso é aplicável ao imóvel? Hoje eu estava conversando com um aluno e a gente conversava sobre os parâmetros que a gente busca em imóveis. E imóveis, em muitos casos, em muitos formatos, eles são altamente repetitivos em processo, principalmente determinado tipo de imóvel. O imóvel que a gente mais gosta de trabalhar, por conta da nossa tese de investimento, são imóveis populares, apartamentos de uma construtora que é muito conhecida como MRV, mas talvez na sua região seja uma outra construtora, mas o apartamento você conhece. É um apartamento daqueles de 4 andares, sem elevador, estilo caixotinho, tá? São dentro do apartamento, são 39 metros quadrados, 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha, meio que junto. Você com certeza conhece um imóvel desse tipo. Esse é o famoso imóvel popular. E esse tipo de imóvel, ele atende um formato de cliente bem específico, o cliente do tipo C. Eu gosto sempre de traçar busca de imóveis primeiro pensando em quem é a pessoa que moraria nesse imóvel. E aí ele tem as suas características específicas. Geralmente no estado de São Paulo é uma família que vai ganhar até R$ 5.000 de renda. Geralmente vai ser um casal com pelo menos um filho. Eles têm pelo menos um carro. Basicamente, esse é o principal ali. Mas qual que é a lógica desses apartamentos MRV e como que você acha fugindo da concorrência? Utilizando esse efeito Sinatra para a sua região. Porque basicamente, o que a gente procura? Eu, depois de um certo tempo, arrematando o mesmo padrão de imóvel, eu notei uma coisa. Quando eu arremato esse tipo de imóvel, por exemplo, numa cidade bem conhecida, eu estou nesse momento em São José dos Campos. Então, quando eu pego um imóvel desse tipo em São José dos Campos, ele tende a ter um valor mais elevado, porque é uma cidade maior, é uma cidade que as pessoas conhecem, tem a Embraer aqui, tem o ITA, o CTA, enfim, tem várias coisas que as pessoas conhecem, então fica marcado. O mesmo acontece, por exemplo, com a cidade de São Paulo, o mesmo acontece com a cidade de Campinas, com a cidade de Guarulhos, a cidade de Ribeirão Preto. São cidades, estou dando exemplos, né? Mas são cidades muito populosas, que atraem muitas pessoas. E aí, o arrematante do Brasil inteiro, ele mesmo não conhecendo essa região, ele pega e fala assim, lá parece um lugar legal, vou dar um gás para arrematar lá. E qual que é o problema disso? Concorrência. A concorrência aplica que força o preço a subir. Necessariamente força o preço a subir. E aí o que a gente fez? Eu já fiz vídeo falando aqui no canal sobre isso, de que basicamente você consegue encontrar esse mesmo tipo de imóvel nas cidades que estão ao entorno. Por exemplo, eu estou aqui em São José, certo? Tem uma cidade aqui do lado que se chama Jacareí e para lá, Caçapava. São cidades menores, são cidades mais baratas de se viver. Então, muito dessas pessoas que morariam nesse tipo de imóvel, elas não moram aqui em São José dos Campos. Elas morariam em Jacareí, elas morariam em Caçapava. Por quê? É mais barato. Elas vêm para cá trabalhar, voltam para lá para dormir. Então, elas comprariam um imóvel lá por ser mais barato. E, geralmente, em alguns casos, vai chegar a ter uma diferença de preço de 20% no valor total.
Ah, essa pessoa vai alugar? Ela pode alugar para lá, porque tende a ser mais barato. Mas qual que é o objetivo disso? Além do preço ser mais barato, se é mais barato no mercado, você vai comprar no leilão mais barato também. Então não é efetivamente esse o ponto. Mas é o ponto de você ter menos concorrência. Menos pessoas conhecem Caçapava do que São José dos Campos. Menos pessoas conhecem Santa Bárbara do Oeste do que Campinas. Menos pessoas conhecem Hortolândia do que Campinas. Entendeu o ponto que eu quero chegar? E aí, comentando sobre isso, eu percebi que sempre quando eu arremato em cidades satélites a esses grandes centros urbanos, a gente tem uma baixa concorrência e um bom ROI, um bom retorno sobre o investimento daquele imóvel. E aí, conversando com isso, ele falou, cara, mas eu tô no Nordeste, isso não funciona para mim. E de fato, tem algumas regiões que não funciona bem. Mas onde, e aí que vem o efeito Sinatra, onde que funciona esse mesmo tipo de estratégia? Em toda parte no Brasil onde existe muita conurbação urbana. Então, se você pegar hoje no Brasil, você pegar Santa Catarina, você vai ter regiões. Eu lembro quando eu morei em Florianópolis, tinha uma cidade do lado, chamada São José, que se tornava muito mais barato você comprar um imóvel. Quando você pega o Paraná, por exemplo, você pega Curitiba, existem cidades como Pinhais, acho que é São José dos Pinhais também, nossa, tudo São José, né? Que é ao lado e também é mais barato. Quando você pega Belo Horizonte, é mais caro, mas quando você pega Betim, é mais barato. Então, o efeito Sinatra nesse sentido está em você conseguir usar essa mesma estratégia independente do estado que você está, desde que nesse estado tenha um grande centro urbano e cidades satélites em volta, como a conurbação. Aí, nessas cidades satélites, cidades que tenham ali mais de 150 mil habitantes, você consegue aplicar muito bem essa estratégia. Isso vai funcionar aqui no Sudeste, isso vai funcionar em alguns estados do Centro-Oeste. No Norte é mais difícil, assim como no Nordeste, porque as cidades são mais espalhadas, mas em algumas regiões do Nordeste isso funciona. Então, o grande segredo do leilão não está necessariamente em você copiar exatamente a estratégia que eu faço, mas é entender um princípio por trás dela e a partir disso aplicar para a sua realidade. E foi isso que a gente estava conversando. Ele, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, você conhece coisas aí na sua região que jamais eu vou saber. Entende o princípio do que eu estou fazendo aqui e aplica aí. Eu falo muito isso para os meus alunos, porque às vezes você trava assistindo alguém falar na internet sobre uma coisa que parece não ser realidade. Inclusive, se você não é meu aluno, aqui na descrição vou deixar um link para você, que é a Jornada do Arrematante. Tudo que você precisa fazer para arrematar um imóvel de leilão em 3 horas. 3 horas de conteúdo, você consegue aprender a arrematar um imóvel de leilão da Caixa. Fechado? O link está na descrição. Então, muitas pessoas se perdem por simplesmente querer copiar o que outras pessoas estão fazendo. Olha, eu particularmente acho a estratégia de arrematar imóveis populares na Caixa uma excelente estratégia. É uma estratégia matadora que eu venho fazendo isso há 5 anos, há mais de 5 anos. Porém, não quer dizer que é a mesma relação para todo mundo. De repente você tem um domínio melhor em outras áreas, com outro tipo de público. Recentemente eu atendi um cliente em que basicamente ele falou, pô, Eros, é legal isso aí, mas cara, eu não conheço ninguém que moraria nesse tipo de imóvel, eu quero vender e tal. Eu tenho muita familiaridade, eu consigo enxergar fácil um bom imóvel na faixa ali de 600 a 1 milhão de reais. Falei, cara, então você tem que aplicar isso para a sua realidade. Se você consegue fazer isso numa região, você consegue fazer em outra. Se você consegue entender o comportamento humano em uma classe de imóvel, você consegue aplicar isso também para outra classe de imóvel. É óbvio que as conexões, as relações não vão ser a mesma. Mas, se você entende como as pessoas se comportam e quem mora no imóvel, você consegue resolver isso para qualquer pessoa, em qualquer lugar. A ideia desse vídeo é trazer essa conscientização para você. Você não precisa copiar estritamente aquilo que a gente faz. Você pode, sim, utilizar como
referência e a partir disso entender aquilo que funciona na sua região. E aí você vai fugir daquele problema que muita gente fala, mas eu entrei nos imóveis de leilão e não vi nada que valia a pena, ou estava tudo muito caro, ou a concorrência está muito difícil. Você inova, você aplica para aquele conhecimento que só você tem. E aí você vê o resultado. Espero que esse vídeo tenha te encontrado no bom momento. Nos vemos na próxima. Aquele abraço. Valeu.